A gente acaba caindo... Até o chat comentou, no amendoim e cafezinho é coca, né? Não é Nossa, era coca? É verdade. O meu não. Mas Coca, não. a gente volta a cair no mesmo ponto que eu falei que deixa o torcedor pé da vida. Porque assim, pra gente ter um elenco, claro, um elenco farto de opções, a diretoria tem que contratar. Aí não tem dinheiro e tal. Mas os que tem, não foram testados também, que é a base. Então, mas aí ponto, que entra nesse ponto que a gente falou, porque transição de base, eu particularmente não culpo tanto o técnico. Acho que o técnico precisa ter esse culhão de ir lá, colocar o cara, vamos lá, bancar. Mas isso também é algo chamado transição que passa pela diretoria, né? Então, a gente falou isso também do Dorival Júnior, a gente falou do Thiago Carpini, que não usava a base, falava-se do Rogério também, mas ele até fez várias ocasiões, né? Onde ele usou, por exemplo, a Ayacucho, né? Aquele time força máxima. O Beraldo, ele colocou... Essa coisa do Beraldo, pra mim, é circunstancial. Esse é um ponto que eu já não concordo, porque o caminho Beraldo é o mesmo caminho tomado pelo Luizão, que foi embora. Mas o Beraldo ficou no grupo e só jogou porque machucou todo mundo, né? Então, assim, machucou todo mundo, ele entrou no Mas o Rogério coloca. Não, sim, ele colocou pós o Allianz Parque, mas sim, tô de acordo com você que ele usou mais a base. Talvez o Ceni tenha sido o que mais usou a base, né, desde os últimos técnicos. Então, assim, isso acho que é um ponto também de transição, que aí é da gestão, que aí hoje é o Muricy Ramalho que faz esse cargo. Ele tem que fazer essa transição, e aí, talvez ele, enquanto profissional, como você lembrou, época de técnico, ele tem essa cautela que reclama o torcedor. E aí eu já não julgo tanto o técnico no comando, obviamente ele poderia pegar, vem cá, joga, ele poderia fazer isso, mas eu acho que tem a ver com uma transição também, que vem de cima pra baixo. E aí, a gente vai falar da base, da falta de uso, eu acho que tem dois lados aí dessa moeda. Não, mas é isso, quando a gente fala da base, não é só treinador. Vocês viram aí o Arquibancast com o Furman, né, que a gente fez aí essa semana. O Carpini não usou, o Dorival usou pouco, o só manteve que tinha feito o Rogério, outros não usaram. Então, assim, é uma questão que talvez seja até mais acima, sabe? Da diretoria chegar e fazer o seguinte, falar, eu sei que tem momentos e momentos, mas a gente tem uma meta, a gente tem um plano que tenha uma minutagem X para alguns jogadores, sabe? Isso não vem acontecendo. A mensagem do Rodrigo cita ali no nosso... Ele cita o quê? Ele cita que a diretoria de futebol é quem tem a responsabilidade de atuar e bater de frente com o Zubeldia. Mas é que tá, Rodrigo. Eu não acho que eles batam de frente ou que precisem fazer isso. Sabe por quê? Porque eles entrevistaram o Zubeldia. Você, na hora da entrevista de emprego de um treinador, o Senna é candidato, o Gabriel é candidato, eu sou candidato. E quando tem a entrevista, você tem que pontuar. O quanto você usou a base. É isso, na história a gente fez uma pesquisa, a gente gosta dessa ideia. O quanto você projeta, o que você conhece, o que você... vamos marcar uma reunião daqui uma semana, eu quero que você faça uma avaliação e você me fale, vou usar tanto a base e tudo mais. E aí você define o treinador e definiram pelo Zubeldia, sabendo ou alinhado com tudo isso. Se não tá alinhado, se a diretoria tá insatisfeita pela forma que usa a base e o Zubeldia, a torcida é uma coisa, e tá correta. Eu tô insatisfeito pela forma que usa a base e o Zubeldia. Mas se a diretoria estiver incorreta, pra mim é um erro muito maior da diretoria que não conversou com o Zubeldia. Então, mas é um ponto porque ele na carreira dele, ele revela jogadores. Sim, né? Pedro Della Veiga. Della Veiga, Flaco Lopes, Atuesta. Acho que o Cano? Não. O Depol. O Cano também. O Cano também, né? Cano, Depol. Então, ele tem muito essa coisa, mas assim, acho que ele chega no São Paulo já com essa pressão das Copas. Ele não ia usar a molecada no ano passado, o que é justificável. Esse ano, ele poderia começar a usar mais a base no Paulista, ele dá uma segurada, aí quando era a chance dele usar, ele tava pressionado. Então, pra mim, os jogos em Brasília, pra mim, foi puramente pressão que ele sofreu de colocar o time pra... Que é o mesmo cenário do Carpini. É o Carpini. É o Carpini 2 nesse sentido, não que seja nível do técnico. Não, o cenário. Sim. O cenário é assim, muito parecido, nesse sentido de que... E ele mudou a ideia ali em Brasília. É uma informação. Ele ia mesclar ali, ele ia colocar os titulares contra... a Inter de Limeira, os titulares, ou quase, e reservada contra quando ele perde o Bragantino com 1 a mais e empata contra a Inter de Limeira com 1 a mais, aí ele fala assim, fudeu, eu vou ser demitido daqui a pouco. Esse legado que a gente fica do Paulistão, que a gente falou no passado, pra mim é ruim por um único fator. Não jogaram no Paulistão, é muito difícil pensar que vão jogar numa Copa do Brasil, é muito difícil pensar que vão jogar numa Copa Libertadores e é muito difícil pensar que vão jogar no Brasileiro. Então, acho que esse é o único legado ruim que fica desse Paulistão, não usar a base e não testar.
sei lá, Negrutti, por exemplo, né? Hoje a gente tem Maia, Luiz Gustavo e Negrutti. O Maia tá machucado, o Luiz também tá voltando, agora vai voltar. A gente tem o Negrutti como esse primeiro volante. Ele joga como? A gente não sabe como ele joga. A gente não sabe o nível que ele pode apresentar. A gente viu pela copinha, mas e no profissional? Porque ele não foi testado. Não. O Mike também, ele não foi testado. E aí tem uma situação que eu vou trazer pra vocês aqui também, né? Que foi até noticiada pelo GE, é do Igor Vinícius, né? A gente tá já no mês de março, ele tem contrato até o final do ano, e ele não foi procurado ainda pra renovar com o São Paulo, né? Então, isso é uma informação pra vocês que ele não foi procurado pra renovar ainda. E aí que entra o fato do Mike não ter jogado pra mim mais alarmante, né? Caso vá sair aí no meio do ano, ele pode firmar pré-contrato, pode ser que já saia diretamente. Vai sair, vai ficar, e aí é um tema pra gente debater, né? Quem fica no vale lugar? a pena ou não. Pois é. Aí tem o Cedric, que vai ficar até o final do ano, cravou o Belmonte pra mim lá em Assunção. Depois né? vai Então ele renovar ficar. também, mas pelo menos mais um ano. Ele vai ficar até o, enfim, fim do ano e enfim, tende a ficar mais temporadas. E tem o Mike que não foi testado. Então, assim, acho que é um outro debate que tem que virar, mas em tempo eu não renovaria com o Igor Vinícius. Ainda tem o Igor Felisberto, né? Que foi pra Felisberto seleção, se Felisberto machucou também. também, né? Enfim, Eu acho que a opção tem da base. E eu discordo do ponto que o Belmonte disse em alguma última entrevista. Não sei se foi pra você, talvez tenha sido. Que os meninos da base são a terceira opção. Falou pra mim. Foi pra você, né? Foi. Que são a terceira opção. Discordo. Em alguns casos pode ser a segunda. sim. Pode ser a segunda. Aquilo que a gente tava debatendo, o Eric ou o Lucas Ferreira. Pra mim é o Lucas Ferreira. Lógico. Dá espaço pra ele, dá oportunidade pra ele. Usa o Eric como uma moeda de troca, às vezes. Eu acho também. Pô, Tinha que ser. e você pode limpar a folha muitas vezes nessas horas. Você pode abrir espaço não só pra molecada, mas pra tua folha salarial. Pra aí sim você gastar tuas fichas naquele cara, naquela contratação que vai mudar o jogo. Pra resolver. De você vai falar assim, pô, a gente vai perder, vamos imaginar. Arboleda vai ser vendido, vai ser emprestado, acaba o contrato, sei lá, qualquer coisa. Precisamos de um zagueiro pra substituir a altura. Às vezes vai usar o Ferrarese por enquanto, mas a gente quer um cara melhor. Pô, tu gasta as suas fichas num cara foda pra zaga. Quando você tem uma folha salarial mais enxuta, mas você tem ali seus 300 mil pro Jandrei. Pô, quantas vezes é utilizado o Jandrei no ano? Não dá pra usar o Yang? Também acho. Tudo bem. O Yang... Não tô falando que é a minha opinião, tá? Mas vamos imaginar. A avaliação Yang é péssima, não serve e tal. E o Leandro? Não, o Leandro não serve. E o João Pedro? Pô, caramba, você tem São a todos base. piores que o Jandrei. Pô, todos eles não aguentam Nenhum uma presta. partida contra o Bragantino, contra a Inter de Limeira, numa fase de... Eu não sei o de- nível do Yang até hoje. Ele tá no São Paulo desde a época do Crespo. Talvez Eu nem não sei ele até saiba. hoje. Nem ele, numa autoavaliação, saiba. Pô, eu acho Mas- que eu tô num alto nível. E eu tenho certeza que ele é um cara Ele não sabe dedicado. qual divisão ele jogaria, É por isso. exemplo, porque ele Mas nunca assim, entrou em campo. Quando renova-se com 3 anos com o Jandrei, que não tá recebendo 10 mil reais e ajuda de custo ali de gasolina pra ele treinar, ele É uma tá... boa analogia. Né? Não, ele não tá recebendo, sabe... E 10 mil já é muito hoje em dia. 10 Mas- mil por mês. Bolsa Mas- Família, né? Mas vamos imaginar que ele Joga esteja aí que eu pego recebendo... no gol, né? Vamos imaginar que ele esteja recebendo 10 mil. Ele não tá recebendo. Ele tá recebendo os 300. Não, o maior exemplo disso é que já faz um tempo, né? E Quando- Deus abençoe ele, que continue Sim. recebendo bem. Merece. Talvez em Ah, outro não. clube que ele seja utilizado como titular. É isso que eu tô falando. Não dá pra você gastar 300 mil reais num goleiro que também não te passa toda a segurança. Então, mas é que eu falo, quando o Volpe quebrou o dedo, o PR foi utilizado pra substituir ele numa Libertadores, num jogo de Libertadores e do Brasileiro. Aí, lógico, o cara tá sem... Rentistas, né? Rentistas. Ele sem tempo de jogo, cara, sem uma sequência, foi meio inseguro e tal, não sei o quê. Beleza. Por mais que a seleção a gente encara como um balcão de negócios hoje do que por meritocracia, o PR foi convocado pra seleção. Será que ele não presta? Será que ele não prestava pro São Paulo? Será que não era o PR pra ser o goleiro ao invés do E Jandrei? quantas chances ele teve? Então, aí que tá. É isso. Esse que é o ponto. Às vezes o cara não tem grife, ele não tem o marketing, ou não tem um bom empresário, ou não tem... Ele teve pouquíssimas oportunidades. Uma, eu não vou lembrar contra quem, mas não foi no Paulistão, se eu não me Contra o engano. Santos. Ele jogou. não foi bem. Teve uma que ele não foi bem. Contra o Rentista ele falhou também, o PR. Sim. Acho que foi contra o Rentistas. É. Acho que Que é foi o gol do contra o Rentistas. Orihuela. Estreia do Orihuela, ele faz um gol. Aí, a gente E faz o São Paulo toma. Aí o PR falha. É isso. Tem alguns, Eu acho que mas tem teve um um no trauma Morumbi que ele não foi bem, mas é assim. Acho que tem um trauma do Thiago tem. Couto também, Chacon. Acho que tem um trauma de Tá, como mas- lançar o Thiago Couto. Então, porque ele então também foi acaba. mal. Então não lança mais Concordo, ninguém. concordo. Então não Não, lança é, mais com ninguém. você. Continua pagando caro pra O Thiago atleta Couto, pronto. ele ainda faz um jogo bom no São Paulo antes de sair, não lembra? Exato. Só o ponto pra voltar do Igor Vinícius, que acho que é importante também pra galera dos cortes aí, né? Pra dar aquela moral. Produção. Mas eu acho que assim,
Eu falei que eu não renovaria porque, pra mim, é ciclo. Pra mim, ele encerrou o seu ciclo, pra mim, ele entregou o máximo que ele poderia entregar pelo São Paulo. E aí, acho que pra a próxima temporada, considerando ele cumpre o contrato esse ano, joga ele Cedric esse ano, pode ser, não sou contra essa ideia. Mas pra próxima temporada, eu não pensaria em começar 26 com o Igor Vinícius, por exemplo. Não sei o que você acha. Não, também acho. Ó, nada contra a pessoa, de forma alguma. Nada, gente boa pra caramba. De maneira nenhuma. Mas, tecnicamente, por exemplo, eu acho o Igor Vinícius talvez um dos 5 ou 10 mais fracos laterais que o São Paulo teve. Ele já ajudou algumas vezes no ataque, tem ali vontade, isso não falta nele. Mas bateu no teto, cara. Bateu no teto. Então, eu acho que assim, é como o Chacon falou. Em vez de você, às vezes, queimar gasolina numa estrada ruim, que você sabe que não vai extrair mais do que aquilo, cara, deixa eu ter o benefício da dúvida, ou tirar a dúvida da molecada da base, que eu tô vendo que tem potencial, e de repente eu vou perder. Porque amanhã vai vir um outro clube e vai aliciar ou vai oferecer um contrato, e como eles não estão jogando, eles vão sair. O Mike no Brasileiro Sub-20 tá jogando pra caramba, inclusive, tá? Ele fez um belo jogo contra o Grêmio, depois empatou a segunda rodada, mas ele tá muito bem. E o Mike é um puta talento. Ele é um achado do Alan Barcelos porque ele tava escanteado, ele tava entre os caras que tinham perdido espaço e que poderiam sair do São Paulo. Ele é achado pelo Barcelos, ele era mais ponta, muitas vezes ele é colocado pra enfim, lateral, ele aprimora o Mike, e hoje ele é um baita jogador, ele sobe, ele consegue fazer a defesa e tudo mais, então eu acho que você, cara, não pode perder o Mike de forma tão fácil pra ele ser quarta, terceira opção. Aí eu já acho que você tem que começar a usar mais o garoto. Eu nem acho o Igor Vinícius todo esse horror. Mas eu acho que também, na mesma coisa que eu defendo quando a gente toca no assunto, por exemplo, Luan Lisiero, eu acho que faz sentido você desapegar. Você não pode ficar com a parte sentimental falando mais alto, né? E mais ainda do que o Igor Vinícius, o Luan e o Lisiero, que são crias da casa e tudo mais. Mas chega, vamos trocar ares, às vezes é bom pro próprio Igor Vinícius, pro Luan Lisiero, no caso também, os três aí mencionados, mas acho que ele entra nesse balaio todo. Não é o maior terror do mundo. Falei já algumas vezes, até o pessoal zoa, você tá de sacanagem e tal. Eu gosto do Igor Vinícius, mas esse início de temporada foi um dos piores que eu já vi de alguém fazendo desde que eu comecei a cobrir o São Paulo. Início de temporada foi um dos piores que eu já vi. Acho que ele entregava nos últimos anos um nota 5, 6, vai. Assim, tinha essa oscilação. Sim. Esse ano ele começa a tá entregando um 2. 3, 4. Né? Então, até um 2, assim, muito abaixo. Muito difícil. abaixo. Abaixo do que ele já mostrou que ele poderia entregar. Que não é um espetáculo. Mas eu acho que é por conta daquilo. A gente, se a gente não revela, não coloca os jogadores da base pra jogar, a gente vai ficar refém do quê? De comprar jogadores. Só que aí você tem duas opções quando você vai no mercado. Você quer comprar um jogador bom, ele vai ser caro. Você quer comprar um jogador que se adeque à sua parte financeira, que o São Paulo está quebrado, o São Paulo vai bater quase 1 bilhão de dívida. Você vai pegar um jogador nota 5, 6. Sim, isso que ele vai te entregar. Total. A não ser que você encontre, num milagre, um cara que seja diferenciado terminando o contrato. E mesmo assim você vai pagar caro luva, você vai pagar caro salário, vai inflar sua folha e vai muitas vezes ter dificuldade para pagar. Então, o caminho das pedras é Cotia. Mas eu até vi algum comentário aqui. Mas o torcedor não tem paciência. Sabe quem fez muito bem esse trabalho de usar a base? E, com todo respeito, somos todos aqui, né, torcedores. Mas cagar pro torcedor o que pensava o torcedor? Fernando Diniz. Pode gostar ou não, tá tudo certo. Não tô fazendo aqui uma defesa, mas ele falava frequentemente pro Gabriel Sara, que hoje todo mundo adora, mas que antes era execrado por parte da torcida. Total. Meu irmão, esquece rede social. Foda-se o que vão falar. Falando em português, foda-se o que vão falar. Entendeu? O que importa é o quanto você sabe que você pode entregar e que você pode jogar. O Gomes foi bem com ele também. Então, mas isso é ter convicção e ter uma... Vou falar, o Brenner, muita gente morre de amores e gostaria que voltasse. Então, eu acho que foi uma boa venda que o São Paulo fez. Mas isso é ter convicção no trabalho, numa ideologia, né? E manter aquela ideia, né? Aquela convicção. Então, nem sempre existe ou as pressões externas acabam influenciando decisões, né? Mas enfim. Pedro Henrique tá com a gente, só o Sara vingou. Discordo, o Brenner vingou foi bem. como grana.
Não, então, o Brenner foi bem no Brasileiro naquele ano. Sim. O Igor Gomes foi bem em alguns momentos. Cara, o Igor Gomes, também. eu tenho uma opinião um pouco... Não, mas que foge um pouco do ódio da galera com o Igor então. Gomes. Eu não acho que ele tenha ido mal no não, geral, não. Então, ele funcionou em alguns momentos, né? Ele começou voando, lembra? Ele faz 2 gols contra o Ituano, começa bem, depois ele oscilou. Pra mim, eu acho que entra muito naquela tese do cara que acha que joga mais do que ele joga. Pra mim, é a mesma prateleira. Pode É ser. o cara que, enfim, faz uma fase mais ou menos, aí começa a dar, enfim, tapa diferente, achar... É meio lisieiro da parte dele fazer isso, né? O lisieiro também, ele acha que ele joga mais do que ele joga. Ele, inclusive, que recusou a renovação com o São Paulo. Que é uma loucura tremenda. Ele vai jogar onde, o lisieiro? Pois é. Ele recusar renovar com o São Paulo por mais uma temporada, até ofereceram 2, que eu já acho um absurdo. Pô. Ele recusou ficar. Ele tá achando que ele vai pra onde? Pro Barcelona? Mais uma vez, o Pedro Henrique, só pra responder, e é um questionamento ok. Brenner foi bem só em 2020, tá jogando onde hoje em dia? A questão não é onde ele tá jogando, se ele tá conquistando. Ele rendeu dinheiro pro São Paulo. E gol também, E esportivamente. gol, ali. Sim. Mas vamos imaginar que surja outro... Não vou falar que o Rian é muito acima, mas vamos imaginar que, sei lá, até acho melhor do que o Brenner ou o Paulinho. Vamos imaginar, Paulinho que tá no Sub-20. Achei que era Paulinho Boia. Não. O que brigou com o Raí, como falavam na época, lembra que saiu uma notícia? Paulinho Boy e Raí brigaram, trocaram socos no treino. não lembro Imagina o Raí dando um soco no Pedrinho Boy. Paulinho Boy. Não é o estilo do Raí. Boy é Não, gente boa. desmontaria. Não, mas vamos Não tem imaginar o como. Paulinho. Pô, coloca lá. Puta, ele não vira um grande jogador a longo prazo, mas rende 70 milhões que nem o Brenner. Puta merda, meu. Pô. Você vai achar ruim. Sei lá, 1/10 do que a dívida pesada do São Paulo, cara. Imagina. Você revela 10 desses, você finaliza o teu problema, cara. Cara, vendeu uma areia por preço de... Pô.